Peraí. Beleza. Então, vamos lá. A aula de hoje, irmãos, fala sobre a idolatria e o castigo, né? Deus vai continuar falando com o profeta, né? Vai continuar mostrando aí ao profeta tudo aquilo que Deus pretendia fazer, né? O seu castigo. Deus vai mostrar ao profeta, na verdade, o motivo, né? O porquê de Deus ter que fazer tudo aquilo que ele fez. Já acho que alguém está com o microfone aberto aí, não sei bem quem, mas estou escutando aí. Tá, sim, tem gente com o microfone aberto, está atrapalhando, infelizmente. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Irmã Elisete, é você, irmã Elisete? Não. Eu? Deixa eu ver. Vê se teu microfone está aberto aí. É só clicar no microfoninho que ele vai cortar. Beleza. Então, como eu falei, né, dificuldade aí com a internet, eu queria passar alguns slides aí para os irmãos, mas infelizmente não consegui, né? Mas vamos tentar aqui, em poucos minutos aqui, resumir, né, tudo aquilo que Deus deseja falar com cada um de nós. Essas lições são muito ricas, irmãos. Se você buscar na internet, você vai ver, você vai encontrar muitas imagens, né? Com o advento da internet, nós temos muitos recursos hoje disponíveis a nós, né? É claro que nós precisamos ter cuidado com os né? errados, mas a escola bíblica dominical, ela é um braço da igreja local, né? Ela é a aplicação do reino de Deus em nós. Então, toda vez que a gente abre aqui o aplicativo, que a gente se reúne para estudar a palavra de Deus, a gente, na verdade, aqui é o professor, é o Espírito Santo, né? Ele que vai falar com a gente aí. Eu espero que ele fale com a gente através dessas lições, mais uma vez, como tem falado sempre, né? Usando o professor Robson. Então, o versículo aí que a gente vai usar para iniciar a nossa aula está lá em Êxodo 20, né? Capítulo 20, versículo 4. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Embora a gente vá estudar Ezequiel, né, a gente vai falar sobre idolatria. Então, o versículo mais famoso, aí, digamos, né, sobre idolatria está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Eu vou estar lendo aí para a gente poder começar a entender aquilo que Deus quer falar com a gente. É um versículo bem conhecido, né? Todos nós já lemos bastante, inclusive, às vezes a gente senta com aquele irmão, com aquele familiar, com aquela pessoa que a gente gosta, né? Às vezes a gente, inspirado por Deus, abre nesse versículo para dizer, né? A falar a respeito da idolatria, né? Para dizer que não é vontade de Deus que a gente adore imagens. Então, mas a gente precisa ter muito cuidado, né? Na hora de falar essas coisas, de explicar, né? Porque Deus quer que as pessoas se arrependam, né? E compreendam a importância, né? E o significado que é essa palavra. Então, diz lá em Êxodo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou teu Deus, sou Deus zeloso. Né? Essa palavra zeloso, irmão, significa tenho ciúmes, né? Como se no original estivesse falando assim, eu sou Deus ciumento, né? Mas não no sentido ruim da palavra. Né? Ciúmes, sim, Deus, ele zela por nós, né? Ele tem ciúmes de nós, nosso relacionamento com ele. Deus quer exclusividade, é isso que ele quer dizer. Eu sou um Deus que quer exclusividade, né? Que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Vamos ficar só até aqui, porque a aula fala sobre o castigo, né? O castigo que Deus, infelizmente, teve que aplicar ao seu povo. Como nós cristãos, irmãos, lidamos com a idolatria, né? Nós, muitas vezes, nos damos por satisfeitos pelo fato de não adorarmos imagens, né? Nós, às vezes, falamos, poxa, não adoramos imagens, nossas igrejas não têm imagens, né? Nós sabemos que a idolatria é pecado. Então, a gente vai ver na lição de hoje os vários tipos de idolatria que muitas vezes praticamos e nem mesmo nós percebemos, não é verdade? Pense nesse jargão evangélico que nós repetimos muito. Crente não bebe, não fuma, né? Mas come. Não é assim que a gente fala? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Então, a gente, às vezes, usa alguns jargões, a gente está tão acostumado, né? É claro que a gente fala muitas vezes brincando, né? Fala muitas vezes para significar que a gente não tem vícios,
né? Mas, na verdade, como é que o cristão hoje ele lida com a relação à comida, né? Então, nós vamos ver que existem vários tipos de idolatrias, vários tipos de pecados que nós cometemos, e muitas vezes estamos ali brincando, achando que é normal. Então, antes de nós entrarmos no assunto da idolatria do povo de Israel, precisamos fazer uma análise mais abrangente desse pecado que muitas vezes passa desapercebido, né, em nosso meio, e que igualmente passou desapercebido no meio de Israel. Aquele povo não passou a adorar imagens, irmãos, e falsos deuses esculpidos de uma hora para outra, né? Ninguém comete pecados hediondos de uma hora para outra. Aquele povo não passou a adorar imagens da noite para o dia, né? Temos que entender que o afastamento do ser humano de Deus, ele começa muito sutil. Por isso eu quero fazer essa pergunta, eu queria que você anotasse essa pergunta e você refletisse na sua casa, refletisse no seu trabalho, e depois, quando nós nos reunirmos lá, daqui a 2 semanas, a gente poder discutir isso. Como lidamos com as pessoas que adoram imagem? Aquelas mais próximas de nós, talvez nossos familiares, né? Como é que a gente lida com essa situação? Será que nós temos criticado a fé delas? Ou temos nos esforçado em oração, e principalmente no testemunho de Cristo, para que possam elas encontrar a fé no verdadeiro e único Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu lembro que uma vez a minha tia me pediu para eu pendurar uma imagem para ela numa parede, né? E eu fiquei com o coração bem pesado, falei, caramba, será que eu vou estar negando a Deus fazendo uma coisa dela? Mas o Espírito Santo ministrou meu coração porque ele queria usar aquela situação, né, para poder falar com ela. E quando ela me pediu para pendurar aquela imagem, uma senhora que estava com ela disse, não, ele é evangélico, ele não pode fazer isso, né? E eu peguei aquela imagem ali, coloquei no prego ali para ela e falei, chamei ela para sentar comigo, conversei para ela, tia, queria falar com a senhora algo muito importante. E comecei a falar do plano de salvação para ela, comecei a falar da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus. Então, muitas vezes, Deus ele vai nos dar estratégia, irmão, para falarmos do verdadeiro Deus, para falarmos do verdadeiro amor, né? Como uma lição anterior que a gente falou sobre os recabitas, né? A gente não pode, muitas vezes, ser inflexível, né, na nossa fé. Claro que nós não podemos também abrir concessões, né, e aceitar parâmetros que não estão de acordo com a nossa fé. Mas nós temos que usar, muitas vezes, a inteligência, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, para a gente poder não ser inflexível, para nós podermos usar as ferramentas que nós temos nas nossas mãos, que muitas vezes vão ser mais eficazes, né, do que nós sermos inflexíveis, né, e que nós sermos duros nas nossas colocações. Então, essa reflexão queria que você fizesse, né, como você tem lidado com as pessoas que são idólatras, que adoram imagem, onde suas religiões impõem que elas adorem imagem. Como é que você tem lidado com isso? Você tem orado? Você tem buscado sabedoria? Será que o que você tem feito tem ajudado no progresso do reino de Deus? Né? Então, isso são coisas que nós precisamos refletir. Então, outra pergunta que eu faço a gente está até no livro aqui, na minha opinião, idolatria né? Então, a gente precisa pensar o que é idolatria, né? Então, a gente já viu na etimologia da palavra, idolatrar, né? Adorar alguém, alguma imagem, né? E existem vários tipos de idolatria descritos na Bíblia, né? Eu separei aqui alguns versículos para a gente poder meditar. Tipos de idolatria na Bíblia. A Bíblia nos diz que idolatria, né, existem em várias formas. Por exemplo, podemos observar que idolatria ela pode ser por pessoas. Né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 12. Eu vou ler aqui a Bíblia no meu smartphone, para a gente poder ganhar tempo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 12, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mas a vosso respeito, diz Paulo, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe
de que há contenda entre vós. Refiro-me a fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Então, assim, existia ali uma divisões, né? Pessoas estavam se espelhando, claro que Jesus é o nosso espelho, né? Mas as pessoas estavam se espelhando em líderes, em pessoas, isso é inteiramente normal, mas isso não pode chegar ao ponto de causar divisões, né? Nós temos que nos espelhar, extrair deles as coisas que realmente vão fazer a nossa fé ser edificada, mas não podemos chegar ao ponto de idolatrar, né? Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a Bíblia fala também a idolatria a respeito do dinheiro, né? Lá em Colossenses, capítulo 3, é importante a gente poder ver, queria que você anotasse essas referências. Colossenses 3, versículo 5, diz lá: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, né? Então, a avareza, né, o amor ao dinheiro, ela é um tipo de idolatria, né? Existe também a idolatria de ídolos, né? Nós lemos agora em Êxodo 20, a idolatria de imagem, a idolatria de bens materiais, né? Lucas 12, 16, aquela passagem onde o homem diz que precisa comprar um galpão maior para colocar todas as suas riquezas, e de repente Deus fala para ele: louco, né? Hoje mesmo te pedirão tua alma, o que tens preparado. Então aquele homem estava preocupado em guardar os seus bens materiais, né? Isso é um tipo de idolatria. Existe um pecado muito comum entre os cristãos, né? Está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Esse é muito importante a gente meditar, irmãos, porque todos nós, de alguma forma, caímos nesse pecado. Professor, desculpa te interromper. É que eu perdi o primeiro, o outro, qual era o capítulo e o versículo, e esse agora que você falou. Bens materiais está em Lucas 12, versículo 16. Então, Filipenses 3, versículo 19, fala sobre a glutonaria, irmãos. Esse negócio de falar, a crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Toma cuidado com isso. Versículo 19 de Filipenses 3. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Olha aí. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Parece até brincadeira, né, a gente falar isso, parece até uma bobeira, mas é uma verdade. Tem pessoas que idolatram comida. Tem pessoas que se preocupam mais com o alimento, né? Por isso que Jesus, lá em Mateus 6, versículo 33, ele vai dizer, né, que a gente não deve se preocupar com essas coisas, né, com o alimento, com as roupas que nós vamos vestir, porque se Deus alimenta e veste os lírios do campo, e se Ele alimenta as aves do campo, né, quem dirá nós, que somos seus filhos? Então, existem vários tipos de idolatrias. Uma idolatria muito comum também está lá em Mateus 10, já está acabando aqui, esse é o último, Mateus 10, versículo 37, deixa eu botar aqui. Mateus 10, 37 ao 38, olha o que diz. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor Jesus. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Veja que é idolatria de familiares, pessoas que nós amamos, né? Então, existem vários tipos de idolatria na Bíblia que não são só idolatrias de imagem, né? E nos dias de hoje, nós podemos também listar algumas idolatrias, né? No caso, pessoas que idolatram o seu trabalho, o seu emprego, colocam o seu emprego acima de tudo, acima de Deus, né? O seu carro. Tem pessoas que idolatram sua casa. É uma coisa muito comum, né, que nós temos que tomar muito cuidado, nosso smartphone, irmãos. Ah, mas meu telefone é muito importante, né? Eu preciso dele para tudo. Só que a gente tem que analisar como a gente tem que tratar no nosso celular e nossa Bíblia, né? Se a gente esquece o telefone em casa, a gente fica desesperado, a gente volta, a gente paga até outra passagem. Mas a Bíblia, a gente... né, a Bíblia tem no smartphone também, hoje em dia tem essa facilidade, né? Então a gente idolatra coisas como animais domésticos. Tem pessoas que dizem, eu prefiro o meu animal doméstico do que um ser humano, né? É claro que a gente se entristece bastante com o que o ser humano tem feito hoje em dia, e o animal, por ser ser dócil conosco, né, ter toda aquela cumplicidade que o animal tem, a gente acaba desenvolvendo um carinho muito grande.
Nós não podemos esquecer que Jesus ele morreu por pessoas. Nós devemos amar, né, o nosso próximo, não idolatrar animais domésticos. Você vai ver que os israelitas eles estavam adotando adoração a animais, né, inclusive répteis, né, oriundos, né, do Egito, da Suméria. Então existia adoração a animais, né? Você vai ver figuras, principalmente ali no culto egípcio, né? Homens com cabeça de animal, com cabeça de boi, com cabeça de vaca. Então você vai ver esse tipo de adoração, né? Existe uma adoração também muito comum entre os homens, né? Que é a adoração a time de futebol. Eu até falei esses dias aí, se todo mundo levantasse a bandeira do evangelho, como levanta a bandeira do seu time de futebol, eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja hoje seria uma igreja muito forte, né? Então, partidos políticos, personalidades políticas. Então, olha como tem coisas para a gente poder refletir, né? Então, no dia de hoje, os tipos mais comuns de idolatria que acontecem muitas vezes na igreja, né? Pô, mas tem idolatria na igreja? Ué, muitas vezes nós estamos ali cometendo esse tipo de pecado e a gente não percebe até mesmo dentro da igreja, né? Existe a idolatria a personalidades, né? Cantores gospel, cargos eclesiásticos, né? Tem gente que faz de tudo para ter um cargo na igreja. Isso aí, infelizmente, acontece, né? Pastores, pregadores, né? Até mesmo a igreja alvenaria. Tem pessoas que idolatram a igreja alvenaria a ponto, né, de não deixar em segundo plano a igreja que Jesus morreu, que somos nós. Não que a gente não dê importância, nós devemos amar a nossa igreja, a alvenaria, onde nós congregamos, nós devemos ter zelo, né? O bispo sempre fala aí, a gente precisa ter zelo pela casa do Senhor, ver alguma coisa errada, estar sempre ali pronto para auxiliar, mas devemos nos esquecer que a igreja que Cristo morreu somos nós, né? Então precisamos ter esse tipo de cuidado. E existem consequências que esse tipo de pecado pode trazer também, né? Nós vamos ver lá que Israel, infelizmente, né, sofreu com essas consequências. E para nós também, né? Pessoas frustradas muitas vezes com a igreja, com Deus, isso acontece porque elas idolatram às vezes pessoas, às vezes não estão olhando para Cristo, não estão olhando para a palavra de Deus, né? Vão atrás de profecias, né, profetadas, coisas que Deus nunca falou. E quando a coisa não acontece, irmãos, é normal a pessoa se frustrar, a pessoa desanimar, dizer que se frustrou com Deus, porque creu muitas vezes em algo que nem mesmo Deus falou, né? Então, muitas vezes, esse tipo de pecado, ele produz em nós uma fé rasa, né? E na hora da tribulação, nós não vamos ter estrutura para aguentar todas as adversidades que irão vir, como está lá em Mateus 7:24, quando Jesus fala sobre a casa que é construída sobre a rocha. Ele vai dizer que o vento virá de qualquer forma, não importa se você estiver com a sua casa na rocha ou se você estiver com a sua casa na areia, né? Para as duas opções o vento virá, mas o que vai fazer diferença é onde está firmada a nossa casa, onde está firmada a nossa fé. Será que é no nosso trabalho, é no nosso dinheiro, na nossa conta bancária, no nosso carro, no nosso familiar? Se a nossa fé não estiver firmada em Cristo, provavelmente, na hora da tribulação, a gente vai falhar, né? A gente vai se esmorecer. Então, por isso é importante Deus estar acima de todas as coisas na nossa vida. E aquele episódio, né, muito conhecido também, na tempestade, quando Jesus dormia no barco, está lá em Marcos 4, versículo 35 ao 41, também um tipo, né, onde Jesus ali estava ensinando os seus discípulos a não dependerem dos seus braços, da força dos seus braços. Note que eles eram pescadores profissionais e quando veio aquela tempestade, eles ficaram apavorados. A Bíblia vai dizer que eles ficaram amedrontados, né? Então, como pessoas que eram profissionais naquilo que estava acontecendo, poderiam estar com medo. Então, Jesus ele queria mostrar que nem todo conhecimento ele é capaz de trazer para nós êxito, né, nas nossas lutas, né? Precisamos de algo mais, precisamos de fé, precisamos ter fé no Senhor. E eles ficaram apavorados, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Né? Como é que o Senhor pode dormir numa situação dessa? E a gente conhece lá o episódio, a gente sabe que Jesus ele vai lá e acalma o mar. Né? Então, não só o conhecimento ele é capaz de trazer para nós, né, êxito nas nossas vidas. Precisamos ter fé no Senhor, precisamos estar com a nossa fé no Senhor somente. E hoje,
Será que a idolatria traz as mesmas consequências para o idólatra que trazia nos tempos de Ezequiel? Né? Então, lá em Marcos 12, queria que você abrisse lá no livro de Marcos, na carta, né? Marcos 12, 29 a 34, olha o que diz lá. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Né? Marcos 12, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Marcos 12, 29. Peraí, acho que eu estou lendo o versículo errado. Está errado, viu, Fábio? Marcos 12, versículo 29, irmãos, perdão. Respondeu Jesus: o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o que o Senhor Jesus diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então veja que Jesus ele reforça essa ideia de que devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, é o que engloba todos os mandamentos. E amar ao próximo como a nós mesmos. E que até mesmo os sacrifícios e os holocaustos não seriam capazes de suprir, né, toda essa necessidade do ser humano. Então, nós vamos ler lá a introdução do nosso livro, na página 22. Já foi meia hora de aula, mas vamos tentar aqui reduzir bastante. Né? A página 22, a introdução diz: a idolatria tem várias formas. Pessoas fazem imagens de materiais diversos, madeiras, prata, ouro, gesso, até louça. Muitas religiões têm imagens de seus deuses, sendo o islamismo uma exceção notável. Outros cultuam o dinheiro e outros ainda a comida e a bebida. O seu Deus é o estômago, como nós lemos lá em Filipenses 3,19. O ídolo desvia de Deus e o coração e o culto de seu adepto. O Senhor castigou Israel não só pelos ídolos materiais que fizeram, mas também por aquilo que idolatravam no coração. Então Deus olha o coração. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque às vezes há coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração, né? Uma coisa importante também que eu queria trazer aos irmãos é que dados dos mais diversos meios de pesquisa apontam que os cristãos evangélicos eles estão quase como a grande maioria do nosso país, né? E cresce a cada dia. Nós vemos aí igrejas, inúmeras igrejas crescendo. Eu trabalhei em Santa Cruz há alguns anos e existia uma rua lá, menos de 100 metros, e eu pude contar umas 5 denominações numa rua de menos de 100 metros. Aí você vai me dizer, mas isso é uma bênção, né? O problema é que todo esse crescimento ele tem que ser refletido na sociedade. Como assim? Se o número de cristãos cresce, automaticamente a sociedade ela tem que refletir esse crescimento, né? A criminalidade, os abortos, a inadimplência, a violência, o feminicídio, furtos, roubos, preconceitos mais diversos, a idolatria nas suas mais diversas formas, a imoralidade sexual, pornografia, pedofilia, desamor, abandono. Ou seja, se eu ficar falando aqui, vai ser 2 horas só falando de pecado, né? Então, precisa refletir na sociedade. Se os cristãos estão se convertendo, se as pessoas estão se convertendo, se o cristianismo tem crescido, então a sociedade ela precisa refletir, né? Ela precisa tomar o caminho inverso. Será que todo esse crescimento se dá por cristãos de fato realmente convertidos? Ou será que o que há de errado com esses números? Né? Se nós vemos que tudo isso que eu falei tem aumentado a cada dia. Será que temos crescido somente numericamente e não qualitativamente? Ou será que a igreja ainda dorme, né, e vive muitas vezes uma religião tão perfeita que não tem atentado para o que é mais importante, que é dizer não ao pecado,
e amar o próximo. Não estou aqui, irmão, querendo fazer julgamento, nem porque eu me incluo nesse contexto, mas eu quero levar os irmãos a uma reflexão. É muito cômodo nós julgarmos aqueles que adoram ídolos, imagens de escultura, e a lição de hoje ela vai nos mostrar que o povo de Israel estava até o pescoço nisso, ao ponto de levar ídolos para dentro do templo, né, para dentro do pátio do templo, e Deus vai mostrar isso ao profeta Ezequiel claramente, através de uma visão, de um sonho. Mas precisamos entender e aplicar a idolatria em nosso tempo e como ela tem sorrateiramente adentrado em nossas vidas e nossos lares. Eu gosto muito da frase de J. Blanchard, ele diz o seguinte: se o seu cristianismo é confortável, ele já está comprometido, né? E ele também vai dizer o seguinte: não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. E se é cristianismo, não é fácil. Queria que você anotasse aí essas reflexões sobre as idolatrias para nós discutirmos aí no nosso fórum, tá bom? Repete, por favor, professor. Oi? Repete, por favor. O que você quer que eu repita? A frase de J. Blanchard? Isso aí. Olha, ele disse o seguinte: não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo, né? Se é cristianismo, não é fácil. Ele também disse o seguinte: se o seu cristianismo ele é confortável, ele já está comprometido, né? Ou seja, ele quer dizer que o cristianismo não é confortável. E lá em 1 Timóteo 3:12, perdão, lá você vê que a Bíblia diz que, Paulo dizendo a Timóteo, né? Todos aqueles que querem viver Cristo, Timóteo, serão perseguidos, né? Todos aqueles que querem depositar sua fé em Jesus serão perseguidos. Então, nós chegamos à lição 3, o profeta Ezequiel ele continua tendo visões da parte de Deus sobre o pecado dos líderes, né? E do povo de Israel. Então, a lição 1, na página 23, né? É o versículo de 1 a 4, que se abrisse Ezequiel 8, abre Ezequiel 8, do versículo de 1 a 4, a gente vai ler aqui rapidinho, para poder começar a meditar aí. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 8, versículo de 1 a 4. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Versículo 2. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelo cacho da cabeça. O Espírito que levantou entre a terra e o céu, que me levantou entre o céu e a terra, me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Olha que absurdo, né? Dentro do templo de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então, a visão que ele teve foi praticamente parecida com a primeira, né? Que ele viu aqueles animais, embaixo rodas de fogo, estavam cobertos com asas, cheios de olhos. Ou seja, aquilo ali significava a presença de Deus, significava que, embora o povo estivesse em pecado, Deus ele não tinha se ausentado, Deus estava observando, e isso era uma máxima do povo, né? Quando eles estavam pecando, eles diziam: Deus ele não está aqui, Deus deve estar bem longe, Deus não está nos observando, né? Eles sempre repetiam isso. Só que Deus, né, mostra a Ezequiel que ele estava presente, que embora a glória de Deus estivesse se ausentando aos poucos, né, Deus ele continuava a observar, Deus estava vendo o pecado do povo. Então Deus leva o profeta a ter uma visão do templo. Deus queria preparar o profeta para lhe mostrar algo. Então Deus precisou mostrar ao profeta algo que de repente muitos não estavam enxergando, né? E nós, se Deus nos levasse, irmãos, a ter uma visão mais detalhada da nossa cidade, né? Eu vou até mais a fundo. Se Deus nos levasse, assim como Ezequiel, a termos uma visão mais detalhada da nossa casa, por exemplo, algo que nós não estamos observando, que o dia a dia não tem deixado a gente observar. Que visão hoje nós poderíamos ter, né? Será que não há muito trabalho a fazer? Então, a gente precisa entender que há pecados, há situações, né? E a gente fala hoje de idolatria, mas há situações que às vezes nós mesmos não estamos enxergando, né? Nós mesmos não estamos vendo. E a visão que Jesus... Aí eu trago aqui duas visões, né, parecidas, né? A visão
que Jesus teve de Jerusalém, está lá em Mateus 23, versículo 37, quando Jesus chega a Jerusalém e ele tem uma visão, né? Ele olha, e quando eu digo visão, eu não digo que ele simplesmente olhou para Jerusalém, ele enxergou como estava a cidade, ele teve uma visão ampla de como estava a cidade. Então, lá em Mateus 23, 37, Jesus teve uma visão de Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, Jesus ele teve uma visão ampla do que estava acontecendo lá em Jerusalém. E esse tipo de visão é que Deus ele quer que Ezequiel veja. Ele não quer que Ezequiel olhe somente as aparências. Ezequiel, vou te mostrar o que está acontecendo, Ezequiel. Eu vou te mostrar o porquê de tudo isso que eu estou fazendo, de todo esse castigo que eu vou aplicar a Israel. Eu quero te mostrar a causa disso tudo. Né? E nós também temos a visão que Paulo, lá em Atenas, teve quando foi pregar aos gregos, né? Lá em Atos, livro de Atos, capítulo 17, versículo 16. Olha a visão que Paulo teve lá de Atenas, versículo 16 de Atos 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, Paulo, antes de pregar, ele viu que existia uma idolatria muito grande em Atenas. Então, veja a visão, né, do profeta. Esse tipo de visão que nós precisamos ter. Esse tipo de visão que nós precisamos desenvolver, irmãos. Nós, como cristãos, não podemos olhar o mundo, a igreja, a nossa casa, com os olhos carnais, né? Com os olhos superficiais. Precisamos ver com os olhos espirituais. Como anda a nossa vida com Deus? Como anda o nosso trabalho, nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Esse tipo de visão que Deus quer que nós tenhamos. Uma visão mais ampla, mais apurada. E somente a palavra de Deus é que vai nos revelar, né, como nós temos nos comportado, como nós temos observado. Então, no tópico 2, diz lá, Ezequiel vê a idolatria praticada no próprio templo. Né? Deus vai lá, leva o profeta, Ezequiel, vou te mostrar o que está acontecendo lá. Então, Deus dá uma visão mais apurada do que estava acontecendo dentro do templo de Israel. Se você for ler Ezequiel de 8, do 3 ao versículo 13, né? Eu não vou ler esse versículo aqui, mas queria que você depois lesse. Deus vai mostrar ao profeta a imagem que estava sendo adorada dentro do templo. Né? Veja que muitas vezes o mau exemplo ele começa de cima, da liderança. Então Deus vai mostrar que anciãos estavam adorando imagens dentro do pátio do templo do Senhor. Né? Então o mau exemplo ele começa muitas vezes do líder, da liderança. Né? Nós temos que observar, por exemplo, qual é o nosso comportamento diante dos nossos filhos, diante da nossa família, diante da nossa sociedade, porque as pessoas muitas vezes nos olham como exemplos, né? Principalmente quando nós dizemos, eu sou da igreja, sou cristão, você está no seu trabalho. Então, pessoas fazem coisas erradas o tempo inteiro. Mas quando o cristão erra, né? Quando o cristão ele faz algo de errado, com certeza o peso é muito maior. As pessoas tendem a nos tomar como exemplo. Mas você não é da igreja? Né? Você não é cristão? Né? Então, todos podem errar. Mas quando o cristão ele erra, infelizmente, ele é tomado como um exemplo. Então, aqui nesse contexto, muitos reis eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Né? Você estudou Jeremias, né? Os irmãos a maioria estudou Jeremias conosco, e viram que quando houve a divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul, você vai ver que o Reino do Norte, todos os reis andaram e fizeram o que era mal perante o Senhor. Né? E no Reino do Sul, né, onde nós estamos estudando agora, que é Judá, nós vamos ver que a maioria dos reis também, alguns fizeram o que era bom perante o Senhor, como Josias, né, Josafá, mas a maioria errou, a maioria andou com o Senhor, não andou com o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor. Então, vieram desses maus reis, né, adorações oriundas, né, de postes ídolos. Muitas gerações copiavam o mau exemplo dos seus líderes. Então, lá no tópico 23, da página 23, está escrito lá, a imagem dos ciúmes, né, lá na página 23. Aqui é a página 23, mas de vocês deve ser outro número. Então está lá, Ezequiel vê a idolatria praticada no templo, a imagem dos ciúmes. A primeira coisa que o profeta viu foi a imagem dos ciúmes, que provocava o ciúme de Deus.
Provavelmente seria um poste ídolo da deusa da fertilidade, copiado do culto pagão. O rei Manassés colocou um desses no templo. O rei Manassés foi terrível, né? Ele foi um dos reis mais idólatras que Israel teve, que Judá teve. O rei Josias o destruiu, mas parece que alguém depois o substituiu. Ali também, em contraste chocante, Ezequiel percebe a presença da glória do Senhor. Então, ali também Deus vai revelar que Ezequiel vai ver que Deus estava presente ali, né? Que Deus estava observando tudo. Não era o que eles estavam dizendo que Deus tinha se ausentado, Deus tinha saído, não. Deus estava observando tudo que aquele povo ali estava fazendo. Então, o profeta tem a sua primeira visão do templo, né? Lá em Ezequiel, capítulo 8, né, como nós lemos aqui, do versículo 3 ao 18, Ezequiel vai ter a visão, né, dos líderes de Israel adorando imagens de deuses pagãos dentro do templo. Eram postes ídolos oriundos da Suméria, né? Suméria, na verdade, era a região que era localizada ali ao lado de Israel, ali na Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, hoje como se fosse o Iraque, né? Então, existia aquele povo ali, os sumérios. Eles eram um povo que habitava naquela região ali próxima a Israel, que tinha como adoração deuses muito semelhantes aos deuses do Egito, né? Tais como a imagem de Ciúmes, que a nossa lição fala, que era a deusa da fertilidade, né? Figuras de criaturas rastejantes, né? Você vai ver que o profeta é levado por Deus ao observar, e na parede do templo estavam desenhados ali, a Bíblia vai dizer que estavam desenhados figuras de répteis, animais rastejantes, que eram também deuses adorados por ele. Não sei se você lembra da praga do Egito, né? A praga das rãs, quando Deus ele multiplica as rãs sobre o Egito. A rã era um animal adorado pelos israelitas, adorado pelos egípcios, né? E quando Deus ele manda as pragas para o Egito, na verdade, cada praga ali representa uma adoração, né, do egípcio, né? O egípcio adorava o rio Nilo, né? O egípcio adorava animais. Então você vai ver que as pragas representam, na verdade, os deuses do Egito. Então é como se Deus estivesse zombando dos deuses do Egito, né? Olha, tá vendo? Vocês adoram a rã, mas aí a rã está destruindo vocês, né? Então muitos até deixaram de adorar a rã por causa da praga da rã, né? Então, o deus Tammuz, que era Horus para os egípcios, também era adorado, que significava o deus da sabedoria, né? E, por último, o deus Sol, né? O culto a corpos celestes era muito antigo. Um dos mais famosos era o feito em Ur dos Caldeus, no tempo de Abraão. Existia esse deus Sol, eles adoravam o deus Lua no tempo de Abraão. Você vai ver que quando Deus chama Abraão lá para fora, fala: Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas, né? Então era comum, naquela época, nos tempos de Abraão, olhar para o céu, olhar para as estrelas, em adoração à lua, em adoração aos corpos celestes. Então Deus ele usa algo comum naquela época, uma religião, né, podemos dizer assim, comum, para dizer a Abraão: olha, eu sou o verdadeiro Deus, né? Olha para o céu, Abraão, você pode contar as estrelas? Né? Então Deus ele começa a conversar com Abraão. Primeiro ele usa algo comum, que era comum no tempo dele, e vai mostrando ali, faz uma aliança com ele, e ele faz aliança com o verdadeiro Deus. Veja que Deus ele usa o nosso contexto, ele vai usando o contexto, né, das nossas vidas para falar conosco, para falar a respeito da salvação. Por isso Deus manda Abraão olhar para o céu. Então, o povo israelita ele tinha muita afinidade com esse tipo de idolatria, irmão. Afinal, tinha uma relação muito forte com o Egito, né? Você sabe que o povo de Israel tinha uma relação muito forte com o Egito, muitas coisas eles tinham aprendido, né, no Egito e com os seus antepassados. O rei Manassés, por exemplo, ele foi um dos reis de Judá que mais se desviou do caminho do Senhor, né? E desviou também com isso todo o seu povo dos preceitos do Deus de Israel. Uma coisa importante, irmão, vale ressaltar, que tudo isso que estava sendo feito às escondidas do povo. Então Deus ele mostra algo que estava acontecendo dentro da porta do templo, né, dentro do pátio. Então, Deus mostra ao seu profeta que o castigo que estava por vir, ele tinha uma causa, né? Os israelitas, principalmente os líderes, repetiam consigo mesmo que Deus não estava vendo aquilo, né? Como eu falei no início. Eles achavam que a falsa tranquilidade que tinham em realizar tamanha abominação era por talvez Deus não estivesse ali atentando para tal absurdo, né? Como se ele estivesse longe do seu povo. Só que Deus ele está atento a tudo que se passa na terra, irmão. Lá em Hebreus 4:12, né, versículo
em Hebreus 4, versículo 12 e 13, você vai ver que a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra. Né? Então, Deus, muitas vezes, irmãos, ele está em silêncio, mas não significa que ele não esteja nos observando. Né? Tem aquela frase que a gente usa, o professor, quando aplica a prova, ele está em silêncio, né? Mas tenta você querer colar ou desviar seu olhar para ver se rapidinho ele não levanta, né? Se ele não toma uma atitude. Então, Deus, muitas vezes, ele está nos observando e vendo o que nós estamos fazendo, quais as nossas atitudes, né? Mas não quer dizer que Deus ele está de costas para nós, não quer dizer que Deus ele não está olhando para nós. Isso aconteceu com o povo de Israel. Então, lá na nossa lição, deixa eu ver aqui, página, tem um quadrinho lá, na página, aqui na minha página é página 24, mas ainda está no tópico 2, onde Ezequiel vê a idolatria praticada no próprio templo. Aí você vai ver lá o culto a Tamuz, adorando o sol, né, que nós falamos, e no quadrinho, tem um quadrinho rosa aqui, não sei se no livro de vocês tem, mas está escrito assim: existe idolatria hoje entre o povo de Deus? É uma reflexão que a pessoa que fez a lição traz para nós. Tenho ídolos no meu coração? Uso amuletos para ter boa sorte? Eu já vi evangélico usando amuletos, né? Falando que usando isso como se fosse algo, né? Tem até aquela frase que a gente repete: nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Então, a carreira, a fama, o dinheiro, os objetos de consumo, os programas de TV, o futebol são mais importantes do que o Senhor? Tudo isso para nós refletirmos. E a pornografia na internet? Essa ninguém vê, a não ser o usuário do computador. Mas Deus observa, né? A gente pode achar um absurdo, mas existem muitas pessoas envolvidas com essa prática. Então, quais os efeitos da idolatria nos outros? Quando o líder tem ídolos no coração, a igreja toda sofre. Foi o caso de Israel, né? Os líderes estavam idolatrando, estavam cometendo absurdos, e tudo aquilo contaminou o povo. A família toda é contaminada, né? Quando o líder, quando o representante da família, ele está cometendo erro, toda a família é contaminada. Sua comunhão com o Senhor se deteriora, né? Ou seja, a gente para de orar, a gente para de ler a palavra. Seu testemunho aos de fora fica estragado, ou seja, o pecado ele é como se fosse um câncer, né, dentro de nós, como se fosse um vírus dentro de nós. Muitas vezes gera situações que nós mesmos não enxergamos, que estamos cometendo. Então, tá lá, conheço as profecias que já se cumpriram, que fazem crescer o meu conceito da grandeza de Jesus. E as profecias que ainda hão de se cumprir, né? Então, por estarmos no tempo da graça, não significa que Deus não trará juízo sobre o pecador, irmão, que comete o pecado recorrente, né? Aquele que ele não se arrepende, aquele que não se arrepende, né? Aquele que não volta atrás. Vale lembrar que Deus, ele não poupou o pecador em algumas ocasiões na Bíblia. E eu não estou falando aqui do fim do mundo, né? Da profecia do Apocalipse, né? Eu estou falando da Bíblia inteira. Você vai ver lá no episódio de Josué e Caleb, lembra? Quando mandaram os espias, né? E somente Josué e Caleb entraram na terra, porque todo aquele povo não creu, né? Você vai ver ali o episódio de Raabe, né? Quando Josué e Caleb entraram lá na terra e fizeram uma aliança com Raabe, e Raabe, ela ajudou, né, os homens de Deus, dizendo: não, tudo bem, vocês vão se esconder aqui, e Deus poupou toda a sua família, né? Mas todo aquele povo lá de Raabe foi destruído, né? Você vai ver aquele ladrão na cruz, né? Estava ali aos 47 minutos do segundo tempo, ele reconhece Jesus ali, e diz: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra de mim, né? Você vai ver que Deus ele agiu com misericórdia, né? Nos minutos finais da vida daquele homem, um homem que tinha entregado a sua vida ao pecado, né? A práticas horríveis, né? Então Deus ele age, irmãos, com juízo e com misericórdia a hora que ele quer. Por isso Jesus ele diz que ele virá como um ladrão, né? Ou seja, nós precisamos estar prontos e vigilantes para não sermos pegos de surpresa. Nós vamos ver várias parábolas que falam sobre isso. Então, o castigo ele veio, irmãos. O castigo ele veio. No nosso tópico 3 da nossa lição, vai dizer lá, né? Vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 9, versículo 8. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel 9, versículo 8. Diz assim: havendo eles matado e ficado
E ficando eu, de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Né? Então, algo horrível aconteceu. Deus não poupou, né? Deus, infelizmente, ele permitiu, ele castigou o povo, né? E mandou que os anjos, né, alguns de seus anjos, destruíssem toda, né, a população, toda a terra. Nós vamos ver lá a visão, o profeta viu o juízo executado sobre os idólatras. Só que você vai ver algo interessante, né, nessa passagem do castigo lá, está lá no seu livro lá. Os guardas da cidade, aqui são claramente anjos, né? Está lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler lá. Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Deus diz, né? Aos seus destruidores. Versículo 2. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com estojos de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar. Versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal dos homens que suspiram e gemem. Quero fazer aqui um parêntese, né, nesse versículo, quando ele diz assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Então veja que Deus, ele é bem claro. Marca um sinal naqueles homens que suspiram e gemem, né, contra esses pecados que são cometidos. Então, veja que o pecado, ele deve gerar em nós uma repulsa, irmão. O pecado, né, aqui falamos de idolatria, mas eu falo de pecado em geral, e nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos muito, muitas vezes nós erramos, mas eu tenho certeza que quando nós erramos e pecamos, aquilo gera em nós um sentimento ruim, né, de impotência, né, e faz com que a gente nos busque ao Senhor, que a gente peça ao Senhor que nos capacite. Então, isso é o que eu quero destacar, que é o mais importante, né? Deus ali, ele vai destruir a cidade, ele vai destruir os idólatras, mas ele vai marcar pessoas ali para que essas pessoas que gemem e não se sentem à vontade com tudo aquilo que está acontecendo com o pecado do povo, que elas sejam que elas não sejam destruídas junto com aquele povo. Então, Deus vai salvar algumas pessoas. Pessoas piedosas, pessoas que, mesmo sendo pecadores, não se sentem à vontade e se arrependem daquele pecado. E você vai ver que isso nos traz, né, a lembrança, situações. Na Bíblia, por exemplo, né, na Páscoa, quando Deus passa lá, o anjo da morte passa, e somente a casa dos hebreus ela é poupada, porque há a marca de sangue na verga das portas. Nós podemos fazer uma analogia também com a conversão do cristão, quando o cristão ele entrega a sua vida a Jesus, ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma marca de sangue fica sobre a nossa vida, é como se olhassem lá de cima e Deus olhasse para baixo e visse uma marca de sangue sobre cada um de nós, e isso fosse o motivo de nós sermos poupados. Né? Então podemos fazer todo esse tipo de analogia. E esse parêntese é que eu quero deixar. Né? Ou seja, nós jamais podemos nos acostumar, né, com o pecado, com o erro, ainda que nós cometamos erros, né, porque somos pecadores, somos humanos, mas jamais podemos nos ficar confortáveis com essa situação. Devemos fazer como aqui nós lemos nesse parênteses, gemer, né? Devemos nos importar, devemos sempre voltar atrás àquilo que tem nos afastado do Senhor. Então Deus revela ao profeta que um anjo marcaria a fronte de todos os que se mantinham fiéis a Deus, que sofriam pelos pecados dos líderes do seu povo. Então, vamos lá, Ezequiel, a glória do Senhor, né? Está lá nosso próximo tópico, o tópico 4, página 19, o tópico, né, a glória do Senhor. Ezequiel 10, vamos ler Ezequiel 10, de 1 a 4, nós estamos caminhando para o final aí da aula. Ezequiel 10, eu prometi que ia terminar 9 horas, mas não vou conseguir, mas rapidinho a gente termina.
Ezequiel, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Olhei e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles um como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche a mão de brasas acesas, dentre os querubins, e espalhe-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandência, na resplandecência da glória do Senhor. Então, irmãos, podemos observar que, embora o texto em seguida diga que aos poucos a glória do Senhor foi se afastando do seu povo por causa do pecado da sua idolatria, vemos como base da visão de Ezequiel que a glória do Senhor se fazia sempre presente, nos mostrando que Deus, embora não pudesse contemplar os pecados e as abominações do seu povo, por isso os deixou cair em juízo, ele jamais foi indiferente. Apesar de todo o pecado de Israel, Deus amava o seu povo. Como o professor Robson disse na sua aula anterior, né? O juízo de Deus aos olhos humanos talvez indicasse um abandono de Deus, né? A ira de Deus, de repente, indicasse que Deus não amava mais o seu povo, que deixasse cair em desgraça, porque Deus não amasse mais o seu povo. Contudo, irmãos, as abominações é que afastaram o cuidado de Deus e a proteção contra os inimigos. Foram os próprios israelitas, né? O próprio povo de Deus, que afastou Deus, que afastou o cuidado de Deus, na proteção de Deus. Contudo, Deus ainda estava no controle de tudo. O amor de Deus por seu povo era a causa dele não se ausentar. Deus vela por sua palavra para cumprirmos e não poupará o pecador que não se arrepende. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com uma outra frase que a gente repete muito, que é: Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. A gente tem que tomar cuidado com essa frase, porque Deus não ama o pecador. Talvez devamos acrescentar: ama o pecador, arrependido. Né? Então, o pecador precisa se arrepender, né? Porque senão dá uma ideia de que a gente é pecador mesmo, então Deus nos ama de qualquer maneira. Então, a gente precisa entender que Deus ele é amor, mas ele também se ira, ele é fogo consumidor. A gente não pode ficar... entenda, porque eu sei que todos nós aqui somos estudiosos da Bíblia, né? Então, Deus não ama o pecado e não ama o pecador. Ele ama o pecador arrependido, aquele pecador que reconhece que é pecador, aquele pecador que reconhece as suas limitações, né? Que diz que entrega ao Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor para que o Senhor possa fazer essa obra na minha vida, para que eu possa, de fato, amar o Senhor com todas as minhas forças, abandonar o pecado. Então é preciso, irmão, voltar-se para Deus. Deus é como o pai do filho pródigo, esperando pelo seu retorno, né? Você vê que o pai fica ali com a capa, as sandálias, o novilho, o anel, né? Mas ele está aguardando o seu filho arrependido voltar. Então, lá no tópico, vamos ler o tópico da página 20, daqui a página 26, mas na página 19 sua, diz lá: a idolatria é algo que não pode ficar impune, né? Um quadrinho rosa que tem lá na página 19. Mas no meio dos idólatras havia aqueles que não estavam praticando esse pecado. Isso nos ensina que Deus sabe quem é quem. Como escreveu o salmista: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Não pense que só porque uma pessoa convive com outras, ela tem o mesmo comportamento. Então, veja que no meio daquele povo pecaminoso, né, no meio de toda aquela confusão ali que Deus mostra a Ezequiel, existia ainda um povo remanescente, existia pessoas ali, homens, verdadeiros israelitas, que não tinham se curvado, né, aquelas imagens, que não tinham se dobrado à adoração àqueles deuses, mesmo sendo influenciados pelos seus líderes. Então, veja que nós não podemos dar a desculpa, né, que o ambiente, que a situação do mundo, o coronavírus, o afastamento da igreja, muitas vezes, nada disso pode ser desculpa para nós justificarmos o nosso pecado, porque nós temos o Senhor conosco, nós temos Deus, Jesus, ele abriu o caminho, né, de relacionamento entre nós e Jesus Cristo, e nós hoje podemos dobrar o nosso joelho e pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Senhor que nos fortaleça, né? Nós temos nossos irmãos em Cristo, que nós podemos muitas vezes também contar com eles, né? Então, Ezequiel também ele vê a restauração de Deus. Lá no tópico restauração de Deus, deixa eu dar uma olhada aqui.
no tópico 5 da nossa lição. Nós estamos caminhando para o final. O último tópico é Ezequiel vê a restauração de Deus. Vamos ler lá, Ezequiel, página 19. Página 19? Tá. Então vamos lá ver Ezequiel, capítulo 11, estamos terminando. Ezequiel, capítulo 11. Abra lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 16 a 21. Ezequiel 11, deixa eu ver aqui. Ezequiel 11, 16 a 21. Olha o que diz. Portanto, diz, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes um só coração, espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andeis nos meus estatutos e guardem os meus juízos. E os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor. Então, Deus tinha inicialmente escolhido o seu povo, nos tempos do patriarca Abraão, né, para ser o exemplo de povo que adora o Deus verdadeiro. Né? Por isso, Deus cercou aquele povo com as leis dietárias. Ó, você não vai comer carne com sangue, você não vai comer porco. Né? Deus cercou o povo com as festas, né, anuais. Você precisa estar aqui para poder comemorar as festas, né, anuais. Deus cercou o seu povo com casamento. Olha, você não pode se casar com outros povos, né? Você só vai poder se casar com o seu próprio, entre o seu próprio povo. Ou seja, Deus queria que aquele povo fosse um povo separado, um povo que servisse de exemplo para os outros povos, um exemplo de fidelidade, um exemplo de lealdade, um exemplo de santidade e adoração exclusiva. Mas o povo, ao longo de seus anos, foi se desviando e por diversas vezes se afastaram do propósito original, que era glorificar o Senhor na terra. Foram perdendo a sua autoridade, né? Lembra quando a gente estudou e falou sobre Deus mandou o profeta se raspar, né? Ou seja, estava significando ali que Deus estava tirando a autoridade do povo. Foram se prostituindo e adorando a criação e a deuses falsos. A idolatria, ela sempre presente no meio do povo, né? Principalmente vindo da liderança. Seus reis desviavam seus liderados ao darem mau exemplo, e aí ele é um encontro da idolatria. Mas Deus, ele dá uma promessa de restauração para o seu povo, como nós lemos aí, né, nesses versículos. E lá no livro, no tópico, a partir do tópico 3, né, na página 20, nós vamos ler o tópico 3, da página 20, Deus prometeu a restauração espiritual para validar o retorno de Israel à sua herança. Aí ele vai dizer lá no versículo 19, né, dar-lhes um coração, um só coração, um espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne coração de pedra, lhes darei coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. O cuidado pastoral de Deus para com o povo exilado, né? A primeira visão de Ezequiel já demonstrou que o Senhor é Senhor de toda a terra. Ele se revelava não só em Jerusalém, mas em qualquer lugar em que seu povo precisasse da sua ajuda. Nessa nova revelação ao profeta vieram declarações muito consoladoras. Ele vai dizer, ainda que eu lance eles para longe das nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário. Deus está dizendo, olha, não é só Israel, não. Em qualquer lugar que vocês estiverem, eu vou estar guardando vocês, eu vou estar observando vocês, né? O exílio não resultaria na perda da sua herança na terra de Israel, ou seja, Deus, como o professor falou na última aula, Deus, ele não tem misericórdia de nós justamente por causa de nós, e sim por causa da sua palavra. Deus, ele vela pela sua palavra. Quando ele nos promete algo, irmãos, ele vai cumprir. Então, Ezequiel devia transmitir tudo isso aos seus patrícios exilados, como parte importante do seu ministério pastoral junto a eles. Mais tarde, veriam as profecias da tomada de Jerusalém, cumpridas em todos os detalhes. Assim, poderiam se sentir seguros quanto ao cumprimento das profecias de bênçãos futuras. Então,
essas lições de Ezequiel, irmãos, vão trazer para nós que Deus ele não vai poupar, né? Muitas vezes Deus ele não vai reter a mão, né? Porque Deus tem propósitos, né? Deus ele muitas vezes quer usar os seus servos, ele quer usar a sua igreja, mas algumas coisas que estão entre nós e Deus nos atrapalham, né? Retardam muitas vezes a nossa bênção, retardam muitas vezes o nosso ministério. Então nós precisamos ter essa visão que Deus deu a Ezequiel, uma visão mais ampla, irmão. Precisamos buscar, aplicando para o nosso dia de hoje, essa lição de hoje, falou sobre idolatria, mas precisamos buscar no Senhor uma visão mais ampla da nossa vida, da nossa casa, né, do nosso meio, para que Deus nos mostre, né, aquilo onde nós precisamos melhorar, né, aquilo onde a nossa fé precisa estar mais firmada. Então, lá na conclusão do nosso livro, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Está lá em Romanos 15, versículo 4. Portanto, meditemos bem na mensagem de Ezequiel e em todas as implicações de nossa vida, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. E é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, irmão, todas as promessas que Deus tem sobre nossas vidas ainda estão de pé. Tudo aquilo que Deus prometeu, às vezes no secreto a você, falou com você através de uma palavra, não só o que está escrito na Bíblia, mas o que Deus tem ministrado ao seu coração. Continue crendo, continue colocando, depositando a sua fé no Senhor, que tudo será feito, tudo será cumprido, porque aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Irmão. Então, que Deus abençoe a nossa vida, possamos ter um domingo abençoado, e quero deixar aqui, o culto daqui a pouco está começando aí, eu sei que tem alguns que têm compromisso, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, quiser falar alguma coisa aí,